Olá, amigo, professor, estudante da Bíblia, seja bem-vindo à segunda parte do nosso estudo do capítulo 8 de Daniel. Sim, já tivemos a primeira parte, é o vídeo anterior aqui no canal. Você pode conferir onde nós explicamos a visão do bode e do carneiro, os primeiros 8 versos de Daniel. Neste vídeo nós vamos nos dedicar aos versos 9 e seguintes, que é uma parte um tanto quanto complexa. Eu não gosto de utilizar muito a palavra complexa, difícil, porque o Espírito Santo ajuda qualquer pessoa a compreender as preciosas joias da palavra de Deus. Eu diria que há muitas informações. E se você quer entender isso aqui, você precisa se acostumar com essas muitas informações. Você precisa conhecer as posições sobre o assunto e você, mesmo que você não crê, você precisa conhecer a posição da pessoa que pensa diferente para que você maneje as peças desse quebra-cabeça de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila, que você entenda isso aqui de uma maneira orgânica, com naturalidade. O quebra-cabeça que possui muitas peças, num primeiro momento você não consegue montar porque não conhece as peças. Então, a partir do momento que você conhece as peças, ele deixa de ser difícil. Aqui é a mesma coisa. Então, o assunto vai ser técnico. Em alguns momentos iremos analisar a língua original, iremos ver diversas posições, diversas interpretações sobre um determinado ponto. Então, eu vou falar naturalmente mais devagar. O importante aqui é você entender. O vídeo talvez fique um pouquinho mais longo. Aí a gente divide, né? Faremos então um terceiro bloco. Mas esse não é um canal de entretenimento, um canal que precisa terminar antes. Chegamos em um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, de um dos livros mais importantes do livro de Daniel. A base, né, da interpretação disso aqui é a base da Igreja Adventista. Então, é um assunto da mais alta importância, nós precisamos entender. Eu vou falar de maneira pausada, eu vou tentar explicar tudo para que a pessoa mais simples possa entender. Qualquer coisa, você pega e veja o vídeo outra vez, para que as informações vão assentando na sua mente, na sua cabeça. Primeira coisa que você tem que entender sobre isso aqui. Até o verso 8, há uma concordância de todas as pessoas, né? Preteristas, futuristas, historicistas, todos concordam sobre quem é o bode e quem é o carneiro. Mas quando chega no chifre pequeno e o santuário, aí as divergências são profundas, né? Os preteristas e futuristas entendem que está-se a falar do chifre pequeno como Antíoco Epifânio. Os historicistas, que são os adventistas como o seu maior expoente na atualidade, entendem que é Roma. Então já temos duas posições, Antíoco Epifânio e Roma. E à medida que você entende um ou outro, isso aqui vai condicionar toda a sua interpretação, é claro, e também a leitura do texto. Né? Há algumas palavras que não estão no original. Tiago, e se elas não estão no original, por que elas aparecem aqui? Porque o intérprete, o tradutor, traduziu de acordo com a sua posição. Por exemplo, chifres não está no original. Né? Sacrifício contínuo. O contínuo está no original, mas sacrifício não. Então, a maneira como que você entende vai condicionar a maneira que o texto é traduzido do hebraico. Isso é muito importante você saber isso. Depois, a maneira como você entende o contínuo, que é aqui uma divisão dentro da Igreja Adventista, também vai condicionar a maneira que você vai ler estes versos. Então, vamos aqui ver primeiramente a estrutura do capítulo 8. Depois nós vamos falar sobre quem é o chifre pequeno, de onde ele saiu, né? A purificação do santuário e as 2.300 tardes e manhãs. Vamos aqui ver a estrutura. Olha, o capítulo 8 possui 27 versos. Do 1 ao 14, nós temos a visão. Do 15 ao 26, a interpretação que o próprio anjo dá. E agora subdivisões. Olha, versos 1 a 8, bode e carneiro. Já explicamos isso no vídeo 1. Esse aqui é o vídeo 2. 9 a 12 vai falar sobre o chifre pequeno. 13 a 14 é a parte que ele ouviu. Okay? O resto ele viu. Agora do 13 e o 14 ele ouviu, isso está no texto, os nossos argumentos aqui são baseados em elementos objetivos. Nós não queremos teoria da conspiração, manipulação de texto, nós queremos que o texto interprete o texto. Tudo bem? Então, essa foi a visão. Agora, do 15 ao 22, o anjo explica o bode e o carneiro. Do 23 ao 25, o anjo explica o chifre pequeno. E aí, acabou. Você está sentindo que alguma coisa não foi explicada aqui? Sim. As 2.300 tardes e manhãs não foram explicadas. O anjo fala, olha, isso aqui está para o futuro. E Daniel enfraqueceu e não ouviu.
Então, isso aqui, as 2.300 tardes mesmo, vão ser melhor exploradas no capítulo 9, vai ficar para a próxima semana. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a purificação do santuário, mas a parte do cálculo fica para semana que vem, porque o anjo não explica as 2.300 tardes no capítulo 8. Tenha atenção quanto a isso. No estudo anterior, paramos aqui na divisão do Império de Alexandre entre os seus 4 generais. Aqui é o verso 8, ó, quando o chifre grande, Alexandre, foi quebrado, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então temos aqui o mapa com 4 chifres, né, representando esses 4 generais, esses diádocos de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Vamos agora ao verso 9. Olha lá. Coloquei aqui na tela. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Então, numa leitura superficial aqui do texto, né, o que o texto está dizendo literalmente, nós vamos para o mapa e fazemos assim, olha, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Isso quer dizer que esse chifre pequeno seria um rei, né, algum sucessor dos generais de Alexandre. Então ele deveria nascer em alguma das subdivisões do Império de Alexandre, é isso que está dizendo o texto. Mas veja o seguinte, olha, quando pegamos essa outra Bíblia aqui, essa Almeida Revista e Corrigida, nós lemos o seguinte: saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles, Tiago, tá vendo aí? Tá falando dos chifres. Não, calma lá. De um deles quem? Há 2 antecedentes possíveis. Chifres, 4 chifres ou 4 ventos. De um deles está se referindo a quem? Porque se sai de um dos 4 chifres, então veja aí no mapa, olha, o chifre pequeno está em alguma das subdivisões do Império de Alexandre. Mas se sai de algum dos 4 ventos, esse pequeno chifre pode vir de alguma outra direção, né, dos 4 pontos cardeais, como os adventistas costumam sustentar de Roma. Vamos investigar. Tiago, como é que está no hebraico? Vamos olhar aqui no hebraico. Olha, você tem ali os caracteres quadráticos do hebraico, né? São bem reconhecidos. Embaixo você tem a a tradução para o inglês, ó, no quadrinho vermelho, of one of them, de um deles. Então a tradução aqui tá mais ou menos fiel. Essa tradução tá quase. Por quê? Porque no hebraico acontece uma confusão de gêneros. Na verdade está assim, de uma deles. Então, vamos com calma, vamos entender isso aqui. De onde sai o chifre pequeno? No hebraico, chifres está no gênero feminino, ok? E ventos está no gênero feminino ou masculino, aparece nos 2 gêneros. Em português, né, chifres está no masculino, eu falo o chifre, eu não falo a chifre, eu falo o chifre. Mas no hebraico é feminino, gênero feminino. Então, para tentar mostrar para vocês o efeito que isso dá na língua hebraica, mas dentro do português, vamos utilizar em português um correlato para chifre, mas que é feminino, pontas, ok? Pontas é a mesma coisa que chifres, entendeu? Mas pontas está no feminino no português. Eu vou tentar produzir o mesmo efeito em português. Ventos, vamos colocar ventos ou ventanias, que é masculino e feminino. No hebraico, o ventos pode ser utilizado o vento ou a venta, ok? Tá. Olha essa leitura possível aqui. Em seu lugar saíram 4 pontas notáveis, né? Pontas, feminino, para 4 ventos ou ventanias, né? Feminino ou masculino do céu. De uma deles saiu uma ponta pequena. Tiago, não entendi, ainda está confuso, e realmente está confuso, né? De uma deles. Isso não combina, porque uma se refere a algo feminino e deles a algo masculino. Olha, um expositor, o Maxwell, ele defende o seguinte: como ali aparece deles, então o chifre saiu de um dos ventos, porque deles é masculino e a única palavra que admite um tratamento masculino é ventos, né? Ventos pode ser ventanias, mas no caso é masculino, ventos.
Então, não pode de uma deles se referir a chifres, porque chifres só admite o feminino. Então, o Maxwell, ele é taxativo em dizer que o chifre pequeno saiu de um dos ventos. Veja aqui, então, nessa representação. Para o Maxwell, o chifre pequeno saiu de um dos ventos, de um dos 4 pontos cardeais, e ele entende que o chifre pequeno é Roma. Então, ele já é taxativo nessa questão. Temos um outro expositor aqui, que é o Zdravko Stefanović. Ele é irmão do Ranko Stefanović, que escreveu aquele livro sobre Apocalipse. Se eu não me engano, eles são ucranianos e ele faz um comentário sobre Daniel. O Zdravko Stefanović, ele defende que é comum, e mesmo no livro de Daniel, nós vemos verbos masculinos sendo articulados com substantivos femininos. Então, isso o que o Maxwell argumenta como uma fortaleza, ele fala que não podemos ser tão taxativos assim, porque em outros lugares, verbos masculinos, eles se articulam com antecedentes femininos. Quer ver? Então, eu vou ler a partir da metade, olha. Portanto, a concordância de gênero, por si só, não é um argumento muito forte para demonstrar que o chifre pequeno veio de um dos 4 ventos do céu. É possível que o texto aqui seja intencionalmente ambíguo com o sufixo eles, se referindo aos 4 chifres e aos 4 ventos em direção aos quais os chifres cresceram. Então o Ranko, ele colocou aqui, ó, vamos deixar os horizontes mais amplos, porque talvez o profeta escreveu de propósito de uma deles para que nós entendêssemos, olhássemos a profecia de uma maneira mais ampla, né? O que o Stefanović aqui está querendo dizer é que não podemos ser taxativos nem em relação a chifres e nem em relação aos ventos, porque há uma ambiguidade, talvez ela foi intencional, não sabemos, mas essa ambiguidade não nos permite concluir de maneira absoluta entre nenhuma das duas posições, entendido? Então vamos deixar aqui as duas opções em cima da mesa e vamos prosseguir, né, para o restante da leitura para tentar montar o quebra-cabeça. Vamos deixar o texto falar. Notem que eu não estou querendo aqui trazer, olha, mas em Daniel 2, nós temos aqui 4 reinos, em Daniel 7, 4 reinos, e eu vou colocar esses 4 reinos aqui em cima, porque aí eu talvez não estou lendo o que o capítulo 8 está me dizendo. Então, podemos fazer, né, o paralelismo, como fiz com o bode com o carneiro, a partir de elementos do próprio texto. Mas temos que ter cuidado para não empurrarmos outras interpretações que já temos, que são seguras no capítulo 2 e no 7, aqui em cima, sem avaliarmos o texto do capítulo 8. Os preteristas vão dizer o seguinte: Tiago, mas não pode que chifres nasçam de ventos, porque chifre tem que nascer ou de um chifre ou da cabeça de um animal. Então, essa confusão de gramática aí a gente resolve com a lógica. Será? Vamos resolver com a Bíblia. Eu quero mostrar um texto que está lá em Zacarias 1, 18, 19 e 21. Olha aí. Levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Veja o verso 21. Os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Olhe que aqui em Zacarias, somente chifres são apresentados. Não estão em cima de animal nenhum e não estão nascendo de outros chifres, ok? Então, temos aqui chifres sozinhos. Talvez é uma possibilidade que o chifre venha de um dos ventos. É uma possibilidade, ok? Vamos a outro texto interessante. Ele está lá em 1 Reis, capítulo 22, verso 11, quando os profetas apresentam chifres de ferro e falam para o rei: olha, aqui está esses chifres de ferro, o Senhor está dizendo que com esses chifres você pode ferir os sírios. O que eu quero dizer com esse verso? Que o chifre, como exemplo de um poder para ferir, para machucar, para quebrar um santuário, para ferir o príncipe, para magoar os santos do Altíssimo, é um símbolo conhecido. E o profeta aqui ele só utilizou o chifre. Então há uma possibilidade do chifre sim sair de algum lugar que não a cabeça de um animal ou um outro chifre. Mas vamos agora para estabelecer
quem é o chifre pequeno, né? Vamos agir com cautela aqui, vamos considerar as duas possibilidades de onde o chifre saiu e vamos com cautela aqui definir quem é o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Nós temos uma série de características desse chifre pequeno. Olha lá, se tornou forte para o sul, oriente e terra gloriosa. É um rei, pode significar rei ou rei. 3. É um rei ou poder que surge no fim do reinado dos 4 chifres. Lembra então do Império de Alexandre, que está dividido entre Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu? Então esse chifre pequeno tem que aparecer próximo ao fim da era grega. 4. Entendido em intrigas e agiria com astúcia. 5. Com grande poder, mas não por sua própria força. 6. Destruiria os poderosos e o povo santo. 7. Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. 8. Lançaria alguma das estrelas do céu por terra e as pisaria. 9. Deitaria por terra a verdade. E 10. Tiraria o contínuo. Então, aqui nós temos uma lista de todas as características, são 10 características do chifre pequeno. O que temos que fazer agora? Olhar na história pelos elementos que temos e encontrar um poder que manifestou essas características. Então temos alguns suspeitos, vamos trabalhar com eles. É importante dizer aqui, novamente, que os preteristas e futuristas entendam que foi Antíoco Epifânio, um dos reis gregos, né? Ao passo que os adventistas e historicistas entendem que o chifre pequeno foi Roma, tanto na sua fase pagã como na sua fase papal, né? No capítulo 7, o chifre pequeno é Roma, apenas na fase papal. Mas aqui os adventistas têm o entendimento que seria Roma inteira, né? A fase pagã e a fase cristã. Vamos então ver a posição dos preteristas. Por que eles falam tanto em Antíoco Epifânio? E aqui é um ponto importante no raciocínio deles, eu queria que você acompanhasse. O capítulo 2 de Daniel tem 4 elementos: ouro, prata, bronze e ferro. 4 reinos. O capítulo 7 de Daniel tem 4 animais: leão, urso, leopardo, animal terrível e espantoso, 4 reinos. Mas o capítulo 8 tem apenas 2 animais, e os nomes deles estão lá: Medo-Pérsia e Grécia, bode e o carneiro. E aparece o chifre pequeno. Então, o chifre pequeno, como eles acham que nasce na cabeça do bode, deveria ser um sucessor dos generais de Alexandre, porque não tem um outro animal para inaugurar um próximo reino. Eu só tenho 2 reinos, porque só tem 2 animais no capítulo 8. O argumento deles. No capítulo 7, você tem 4 reinos. E o chifre pequeno nasce na cabeça do 4º, que é o poder romano, o poder latino. Mas eu não tenho aqui um animal, uma outra coisa para mudar o império. Eu só tenho 2. E aí, há uma confusão ali sobre de onde ele veio. Se eu só tenho 2 animais, obviamente que o chifre nasceu da cabeça do último animal, que é o animal grego. Então, olha o que eles fazem. A partir disso, de que não tem um outro reino, eles vão procurar dentro da Grécia, dentro do período grego, ali dos 4 generais, alguém que cumpre as 10 características daquela lista do chifre pequeno. Olha o que eles vão fazer. Vamos apagar Cassandro e Lisímaco, porque eles foram derrotados, mas no início. E o chifre pequeno, segundo o verso 23 do capítulo 8, olha só. Mas no fim do seu reinado, reinado de quem? O reinado dos 4 chifres, que aparece no verso 22. Ó, quando estiver acabando-se o período grego, né, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Então o chifre pequeno, ele se levanta ao fim do período grego. E eles pensam assim, olha, quando é que acontece a transição para o Império Romano? E até nós, adventistas, concordamos que é o ano 168. Então, 168 está no final do período grego, porque já é a supremacia do Império Romano. Aí eles vão para a lista dos reis. Nós temos os Ptolomeus, né? Ptolomeu I Sóter, Ptolomeu II Filadélfio, Ptolomeu III Evergeta, Ptolomeu IV Filópater, Ptolomeu V Epifânio, Ptolomeu VI Filométer, Ptolomeu VII Novo Filopater, Ptolomeu VIII Evergeta, Ptolomeu IX, Ptolomeu X, Ptolomeu XI, Ptolomeu XII, Cleópatra. Esses aqui são reis gregos, que dominavam o Egito. E Cleópatra, aquela Cleópatra famosa, né, que foi amante de Júlio César, que foi a amante de Marco Antônio, ok?
ela é uma descendente dos Ptolomeus, ela era uma rainha ptolomaica. Então, os Ptolomeus todos recebem nome de Ptolomeu. E um título, né? Sóter, Filadélfio, tem até um que se chama Ptolomeu V Epifânio, né? O Ilustre. Agora, vamos ver os reis Seleucidas. Os Seleucidas, eles admitem dois nomes. Ou eles se chamam Seleuco, ou eles vão se chamar Antíoco. E ficam se alternando, um Seleuco, um Antíoco, né? Depois há algumas exceções a essa regra, mas é basicamente só. Seleuco I Nicátor, Antíoco I Sóter, Antíoco II Tel, Seleuco II Calínico, Seleuco III Sóter, Antíoco III Magno, Seleuco IV Filopátor, Antíoco IV Epifânio, Antíoco V Eupáter, Demétrio Sóter, Alexandre Balas, Demétrio, Antíoco VI, né? E por aí vai. Então, estão aí a lista dos reis ptolomaicos e seleucidas, bem como a data do seu reinado. Quando é que ocorre a transição para Roma? O ano 168. A lição traz essa data. Então, próximo ao ano de 68, eu vou procurar entre esses dois reinos que sobraram da era grega, a pessoa que perseguiu o povo de Deus, que interferiu no culto, que perseguiu o santuário. E olhando essa lista aqui, eles entendem, olha, Antíoco IV Epifânio, ele reinou do ano 175 ao ano 174, olha, então ele reinou na transição do Império Grego para o Império Romano. E esse Antíoco, é mesmo, né? Ele atormentou muitos judeus, ele interrompeu a circuncisão, ele mandou proibir a guarda do sábado, ele insistiu, né? Ele incentivou a construção de um ginásio olímpico, um ginásio de esportes, algo totalmente contrário às leis dos judeus, uma abominação, né? Ele também mandou construir, aliás, incentivou construir um altar a Zeus olímpico no templo, né? O sacrifício, o culto a Deus foi interrompido, as escrituras foram queimadas, ele saqueou o templo, ele tentou fazer os judeus violarem as leis de saúde, ele quis impor a religião helenística, aquela fusão, aquele sincretismo religioso greco-romano, babilônico, à força. Algo terrível para o povo de Deus. E que termina com a revolta dos Macabeus, né? Judas Macabeu, sua família e outros aliados, eles não aceitam essa perseguição de Antíoco, eles se armam e vão batalhar contra as forças de Antíoco e conseguem derrotá-lo, né? Nesse período eles conseguem entrar no templo, expulsar os soldados gregos que estavam ali e restaurar tudo para o culto a Deus, para voltar com o sacrifício, né, da tarde e da manhã, o sacrifício diário que havia sido interrompido por Antíoco. Inclusive, quando eles purificaram o templo, em comemoração a esse evento, os judeus passaram a comemorar a festa da dedicação, que aparece lá em João capítulo 10, né? Quando diz era inverno, Jesus caminhava pelo pórtico de Salomão por ocasião da festa da dedicação. Então essa festa da dedicação, ela relembra a bravura dos judeus que resistiram às forças perversas ali, a perseguição de Antíoco contra o povo de Deus. Então os preteristas e futuristas entendem, olha, ele preenche aquelas 10 características, então o chifre pequeno é Antíoco. Essa que é a explicação pelo qual se fala tanto de Antíoco. Antíoco é um descendente de Seleuco, que governou na Síria Seleucida entre o ano 175 e 164 a.C., e ele perseguiu o reino de Judá, que estava ali sob o seu domínio. Algo muito traumático. Agora, vamos falar sobre a posição historicista. O que dizem os historicistas? Os historicistas vão dizer assim, Antíoco IV não cumpre algumas especificações da profecia. Quais? Eu vou mostrar duas aqui que são muito fortes, porque elas são textuais. Nós não vamos interpretar a história, mas a história, ele foi para o Egito, ele morreu. Não, nós não vamos, porque essa interpretação acaba com um grau de subjetividade. Eu quero utilizar o próprio texto da Bíblia, que aqui nos deixa muito fortes. Primeira especificação que Antíoco não cumpre. Há um paralelo entre Daniel 7 e Daniel 8. O chifre pequeno de Daniel 7 dura até o tempo em que os santos possuíram o reino. Lá no verso 22. Daniel 8, 17 e 19 diz que esta visão se refere ao tempo do fim.
o que há de acontecer no último tempo da ira. Então temos um paralelismo entre os animais, entre os reinos e entre o chifre. Olha, um fala tempo do fim lá em Daniel 7, Daniel 8 também fala tempo do fim, último tempo da ira. E Antíoco só atua no segundo século antes de Cristo. Como que Antíoco chegará até o tempo do fim, quando os santos recebem o reino? Os santos só receberão o reino quando Jesus vier, na volta de Jesus, ele vai se assentar no trono de sua glória. Isso está lá em Mateus 25, 31. E ele então vai dar o reino aos seus súditos. Antíoco só está no século II antes de Cristo. Essa visão ela é muito mais grandiosa e ela vai muito mais além de Antíoco. Esse é o primeiro ponto. Esta visão se refere ao tempo do fim, o que há de acontecer no último tempo da ira. Esse ponto é fortíssimo. Tá? Segundo ponto, Daniel 8:11 diz assim, o chifre pequeno tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Daniel 8:11. Ele é a visão do contínuo, da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário, Daniel 8:13. Agora nós temos Daniel 26:27, fala sobre a destruição do santuário, virá o assolador. Daniel 11:31 fala sobre forças que profanarão o santuário, tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12:11 fala que o contínuo é tirado e posta a abominação desoladora. Então eu citei vários textos dentro de Daniel. Olha só, Daniel 8:11, 8:13, 9:26, 11:31 e 12:11. E o quadro aqui está pintado, olha lá, em azul. Tirou o contínuo, visão do contínuo, tirarão o contínuo é tirado. Verso verde, ali, em verde, transgressão assoladora, virá o assolador, a abominação desoladora e a abominação desoladora também. Em amarelo, olha, o santuário foi deitado, entregue o santuário, destruição do santuário, profanarão o santuário. O que eu estou querendo dizer aqui? Que dentro do livro de Daniel, esses elementos que aparecem na visão do capítulo 8, aparecem em outros lugares. E Daniel está falando do chifre pequeno no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 11 e no capítulo 12. Porque os elementos, vou repetir de novo, olha, tirar o contínuo, perturbação no santuário e transgressão assoladora, 3 elementos estão de 3 cores diferentes. Eles identificam uma obra do chifre pequeno. Quando então nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos em 3 locais intérpretes diferentes, intérpretes que possuem o Espírito Santo, palavra inspirada, colocando essa obra do chifre pequeno para o futuro. Vamos lá. Olha lá, Mateus 24:31, Jesus, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, olha, a abominação da desolação, obra do chifre pequeno, né? Virdes no futuro, quando vocês virem então o que o chifre pequeno lá que falou o profeta Daniel, então tem que estudar, viu, querido irmão? Tem que ler e estudar. Você está achando difícil e complicado? Veja de novo, leia na sua Bíblia, tente montar o quebra-cabeça, faça a sua anotação, porque Jesus falou, quem lê entenda, ok? Então, Jesus colocou para o futuro. Agora, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo diz que virá na igreja, né? Porque a apostasia não tem como vir para quem não crê. A apostasia só vem para quem está na verdade. Virá a apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição será revelado, ele se levanta
contra tudo que é Deus. Isso nos lembra o chifre pequeno que profere palavras contra o Altíssimo, palavras de arrogância, palavras de blasfêmia, né? Olha, ostentando-se como se fosse o próprio de Deus, ele se levanta contra o objeto de culto, né? Só que alguma coisa estava detendo. Então Paulo diz, quando essa coisa que está detendo a aparição do filho da perdição, do homem da iniquidade, então ele vai se revelar, é claro. Então esse homem da iniquidade aqui, ele tem características semelhantes ao chifre pequeno de Daniel 8. E Paulo projeta para o futuro, ok? Vamos para um outro texto, que é o texto de Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Olha, foi-lhe dado uma boca. Foi dado boca para quem ali no capítulo 7? Para o chifre pequeno também. Foi-lhe dado uma boca, né? E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ora, por quanto tempo ali o chifre pequeno do capítulo 7, né, lhe são entregues os santos do Altíssimo? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está 42 meses. Se nós pegarmos 3 anos e meio, vão ter também 42 meses. Ó, 12 mais 12 mais 12, 36. Mais 6, 42. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha, estamos aqui em Daniel, capítulo 8, né? Então, é a visão na qual o santuário foi deitado abaixo. Verso 11. Ele engrandeceu-se até o príncipe do exército e os que habitam no céu. Aqui nós temos, ó, alguns do exército e das estrelas que estão no céu, lançou-os por terra. É o mesmo poder. E Apocalipse 13, 5 e 6... nós entendemos claramente que se refere ao papado e ele aparece numa época futura, depois de João. Então, estes 3 textos, eles nos dão uma base textual muito sólida para identificar as mesmas atividades do chifre pequeno de Daniel 8, e 3 autores diferentes do Novo Testamento colocam essas atividades para o futuro. Isso aqui é um argumento textual. Eu não estou analisando se Antíoco cumpriu ou não cumpriu, se desenharam um círculo em volta dele no Egito, isso quer dizer que ele não prosseguiu para o sul, se ele foi morto no Oriente. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou com o texto bíblico demonstrando que autores do Novo Testamento reconheciam que o poder que se manifestara em Daniel estava para o futuro. Então, Antíoco não exaure todas as características do chifre pequeno. Antíoco não vai até o tempo do fim, quando o juízo, quando o tribunal se assenta, porque as suas atividades acabaram no 2º século. E os autores do Novo Testamento também reconhecem que esse poder iria se manifestar no futuro. Temos aqui 2 argumentos bíblicos muito sólidos. Por cautela, nós não vamos negar que a profecia possa ter se iniciado, não estou falando que ela se cumpriu, não vamos negar que ela possa ter se iniciado nos dias, na época de Antíoco. É uma hipótese que ela começou aquela época? Sim, é uma hipótese. Vamos tratar com uma hipótese. Os preteristas realmente apontam vários cumprimentos interessantes, mas como eu mostrei aqui, os historicistas provam que o chifre pequeno, que o poder, que o Novo Testamento enxerga ele no futuro. Então, não vamos dar um veredito agora, vamos deixar que a profecia tenha um horizonte mais amplo. De onde sai o chifre pequeno? Temos ali aquela ambiguidade que parece proposital, né? Que já comentamos dela, o Stefanovic aqui reconhece que não temos como ser taxativos nem com Roma, nem com Antíoco, né? Tenha saído de um dos chifres, o hebraico está confuso, mas eu gostaria que você prestasse atenção em uma informação histórica que eu quero lhe mostrar agora. Preste atenção nessa informação histórica. Como eu já falei, foram os macabeus que fizeram guerra às forças de Antíoco, Judas, liderados por Judas Macabeu, né? E que afugentaram, que enfrentaram os exércitos sírios seleucidas e que purificaram o templo, restauraram o culto a Deus no templo.
E aqui, nas Bíblias católicas, nós temos o livro de Macabeus. Eu estou no primeiro livro de Macabeus. É um livro apócrifo, não é um livro inspirado, não considero esse um livro inspirado. Eu só estou vindo aqui para buscar uma informação de cunho histórico, como se fosse Heródoto, como se fosse Xenofontes, como se fosse algum historiador grego-romano, como Joséfo, ok? Então, olha, 1 Macabeus, capítulo 1, verso 11. Destes reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém, e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Eu tenho aqui a Bíblia Ave Maria, ok? Uma Bíblia católica que tem esses livros deuterocanônicos aqui. Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, aparece aqui descrito como aquele que havia estado aonde? Em Roma. Olha que interessante, ele estava lá a passeio, o que era? Olha o que o texto diz. Havia estado em Roma como refém. Quando alguém pega um refém de sua família, é para quê? Para exigir alguma coisa de você, né? Os sequestradores costumam pegar os filhos como refém, em troca de algo. Então, em troca de que Antíoco foi para Roma? É o que nós vamos ver agora, né? Nós temos aqui o mapa da época ali de 192 antes de Cristo. Você vê em vermelho o reino Seleucida e os seus aliados, e em azul o reino de Roma e os seus aliados. O rei Seleucida da ocasião se chamava Antíoco III, ele é pai de Antíoco IV, né? Antíoco III foi um governador forte. E ele falou o seguinte: eu vou ampliar o meu reino, eu vou invadir o reino de Pérgamo, que está em azul ali, e também a Trácia, que está acima do Helesponto, depois ao lado direito ali da Macedônia. Só que os romanos não gostaram disso. Isso foi no ano 190 antes de Cristo. Roma enfrentou Antíoco III na Batalha de Magnésia, né? O governante romano se chamava Lúcio Cornélio Cipião. E depois de 2 anos, Antíoco III perdeu a guerra, né? E em 188, eles obrigaram Antíoco III a assinar o Tratado de Apameia, né? Ele não assinou porque ele gostou, não. Era uma obrigação de perdedor. E o Tratado de Apameia trazia 3, obrigações. Deixar Pérgamo em paz. Você deve reduzir os seus exércitos. Você não vai ter soldados nessa região. Você vai ficar quietinho. Você não vai ficar fazendo política expansionista. Deixe Pérgamo em paz. Segunda consequência, pagar tributo a Roma. Agora você vai ser tributário. Todo ano nós vamos querer um pouquinho de dinheiro. Terceira consequência, você terá de entregar vários reféns. E entre eles, o seu filho, como garantia de que você vai cumprir o nosso contrato, ok? Se você não cumprir o nosso contrato, nós vamos fazer alguma maldade com o seu filho. Então foi nesse contexto que Antíoco IV Epifânio foi para Roma e ficou lá uma temporada, alguns anos, vários anos, como refém. Então, em um dado momento, ele volta para a Síria Seleucida para assumir o trono e outra pessoa foi para Roma também como refém. O que eu quero mostrar aqui? Que nos dias de Antíoco, 168 é quando Roma está iniciando o seu apogeu, a data que inicia o Império Romano. Claro que isso foi um processo, mas temos essa data. E é nessa data que Antíoco faz as maldades com os judeus. E algumas maldades, indiretamente, quem estava por trás é Roma. Quem exigiu tributos de Antíoco? Roma. Antíoco tinha que arranjar esses tributos, tinha que saquear templos, tinha que invadir algum reino para conseguir pagar Roma. Então, Roma começou a exercer a sua influência na região, no Oriente Médio, de uma maneira indireta. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e que esse é justamente o momento de transição. Esse é o fim dos reinos gregos, porque em 168, Roma, ela inicia ali a contagem do Império Romano. Então nós temos o Império Seleucida invadindo, saqueando o templo. Nós temos Antíoco impondo a cultura greco-romana sobre os judeus e é a primeira vez que isso acontecia na história. A Síria, a Babilônia, a Medo-Persa, eles não agiam como Antíoco fez. Como que eles agiam?
as pessoas poderiam adorar o seu Deus, né? Nem queriam que adorasse o Deus do conquistador, porque o Deus do conquistador era mais forte. Os deuses de Babilônia eram reputados mais fortes que os deuses de Judá, tanto que os deuses de Judá, né, como eles dizem deuses, né, o Deus de Judá perdeu. Então, adore o seu Deus fraco aí, porque você sempre vai ficar humilhado sabendo que o meu Deus é mais forte. Agora, Antíoco, ele inicia algo diferente. Ele passa a obrigar as pessoas a adorarem apenas o único Deus e o seu Deus. E vários judeus concordaram com isso. Mas os que não concordaram, Antíoco perseguiu, uma perseguição ferrenha. Antíoco tentou acabar com a cultura judaica, né, com o hebraico, ele tentou acabar com os serviços do templo, com as escrituras, com os costumes, ele tentou realmente massacrar o povo. Então, isso nunca havia acontecido na história. E é interessante que mais para frente, essas atitudes que se inauguram na história com Antíoco, elas são repetidas por quem? Pelos imperadores romanos. Nós temos Nero perseguindo os cristãos de uma outra forma, mas nós temos Domiciano impondo a religião. Nós temos Décio, nós temos Diocleciano fazendo uma terrível perseguição aos judeus. Né, realmente matando e perseguindo para que não seguissem, né, a fé cristã. Agora, isso atinge um grau muito mais forte durante o período de Roma papal. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Antíoco, ele exerce alguma perseguição contra os judeus, contra o povo de Deus, contra os santuários, sim. Só que de uma maneira pequena, né? Roma, e por meio dos seus imperadores, fazem algo pior. E o papado, durante o período da Idade Média, transforma isso em proporções cósmicas grandes. Então nós vemos as características do chifre pequeno, vemos algumas em Antíoco, vemos. Só que ele não exaure todas. Nós vemos agora o Império Romano com mais, semelhanças, mais identificado com essas características do chifre pequeno, e nós vemos isso atingir um clímax durante o papado. O papado se preenche todas as características que nós vimos ali no chifre pequeno. Até vamos voltar para... Aliás, agora vamos entrar, nessas características. Olha, características dadas pelo texto. Roma preenche os requisitos. Se tornou forte para o sul, oriente e a terra gloriosa. Roma, ela agiu nessas direções, tendo Jerusalém como referencial. Vamos ver aqui, olha. Roma, chifre pequeno, seria a nossa possibilidade. Egito, sul, ano 30. Oriente, 64 a.C. E entrou na Terra Gloriosa em 63. Então preenche esse requisito. Vamos lá. É um rei ou um reino? Sim, todo reino tem um rei, todo rei tem um reino. As passagens estão aí à frente. Rei ou poder que surge no fim do reinado dos 4 chifres. Sim, é claro, ela dá o fim aos 4 chifres, né? Passa um tempo, ela governa toda aquela área antes governada pelos 4 chifres. Entendido em intrigas e agiria com astúcia. Esse aqui é o famoso dividir para conquistar. Eu crio conversas, eu faço joguetes, eu enfraqueço o meu inimigo, eu divido e depois conquisto. Roma fez isso? Sim. O papado fez isso? O papado fez isso. 5. Com grande poder, mas não por sua própria força. Isso aqui nós vemos principalmente no papado. Com grande poder, mas que naturalmente era um poder religioso e não tinha exércitos. Então os exércitos lhe eram dados por meio de uma relação espúria da igreja com o poder político. 6. Destruiria os poderosos e o povo santo. Antíoco destruiu os poderosos, Antíoco destruiu o povo santo? Destruiu. Os romanos destruíram o povo santo? Destruíram. O Papa destruiu o povo santo? Destruiu. Temos a Inquisição, temos a Noite de São Bartolomeu, temos a guerra entre protestantes e católicos. Então, o papado cumpre todas essas especificações de uma maneira mais abrangente. 7. Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Isso aqui, os preteristas não identificam, isso aqui como Onias, o sumo sacerdote lá. Eles dizem isso aqui que Antíoco se levantou contra Deus. Então isso daqui não fica muito bem cumprido em Antíoco. Agora, na época de Roma, Roma mata Jesus, Roma destrói o santuário, o templo em Jerusalém no ano 70.
Porém, o papado, ele obscurece a obra de Cristo no santuário celestial, a missa. E isso aqui nós vamos ver mais para frente outros erros que se atingem o papado. Quer dizer, que o papado, né, pratica e atinge o príncipe dos príncipes. Lançaria alguma das estrelas do céu por terra e as pisaria. O que eu quero dizer com isso aqui? Quem são as estrelas do céu? São os justos. Os justos, nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse, são representados como estando no céu. Ali em Apocalipse, né, os 144 mil aparecem como se estivessem no céu, e toda a terra adorou a besta, menos os 144 mil. E os 144 mil tem que pregar para os que habitam sobre a terra, para os que adoram a besta. Então é uma representação profética. Os justos aparecem no céu, aqui também. Então, quando ele lança alguma das estrelas do céu por terra, quer dizer o quê? Que ele enganou pessoas e elas se apostataram. E as pisaria. Isso aqui são os que não aceitam os enganos oferecidos, né? Eles falam, não vou aceitar isso aqui. E eles são perseguidos, e esses são pisados. Uns são lançados por terra e outros são enganados. Agora, deitaria a verdade por terra. Claro que deitou a verdade por terra. O segundo mandamento foi abolido. O segundo mandamento é o das imagens, foi abolido. Você pode olhar na lei, né, nos 10 mandamentos católicos, não existe o segundo mandamento, que é sobre não farás para ti imagem de escultura. O quarto foi modificado, em vez de lembra-te do sábado, está guardar dias e festas. E o 10º mandamento foi duplicado. Não cobiçarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Entendeu como foi feita uma mudança na lei? Agora não foi só isso não, foram várias, né, deitando a verdade por terra. A ideia da missa, o sacrifício incruento de Cristo que morreu uma vez, mas é sacrificado em toda a missa. A ideia de que só existe salvação na igreja e por meio da igreja. Uma vez fora da igreja, excomungado, você não tem acesso à graça, porque a graça é aplicada pela igreja por meio dos seus sacramentos. A crisma, batismo, o sacerdócio, né, acho que é comunhão. A crisma seria da igreja luterana. Vários sacramentos, a penitência, as indulgências, praticando essas coisas, você recebe a graça. Então eles promovem uma obediência, não à lei dos 10 mandamentos, mas à lei dos sacramentos. Isso aqui, né, encaixa-se perfeitamente como uma roupa ao papado como chifre pequeno. Tiraria o contínuo. Esse é o próximo tópico que nós vamos analisar. Contínuo. Tiago, o que é o contínuo? Eu já ouvi falar que adventistas dizem que contínuo é isso, contínuo é aquilo, mas eu não consegui entender. Agora você vai entender. É só ver o vídeo com calma, dar uma olhada no texto, né? Vamos lá para Daniel 8:11. A Almeida Revista e Atualizada diz assim: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Dele tirou o sacrifício diário. Os preteristas leem isso aqui e entendem o quê? Antíoco invade Jerusalém, invade o templo, né? E ele interrompe o sacrifício diário, né, da tarde, da manhã, que se fazia ali no templo todos os dias. Ele interrompe, ele acaba com isso. E eles até não gostam da expressão tarde de manhã, vão usar a expressão o sacrifício da manhã e da tarde, okay? Que essa que é a expressão para falar de sacrifício, da manhã e da tarde. Tarde e manhã é o Erev Boker, que se fala sobre dia, né? E foi tarde e manhã do primeiro dia. Então eles vão falar que isso aqui é o sacrifício que se realizava no templo, em Jerusalém, mas que Antíoco interrompeu. É a posição preterista. Mas os adventistas também, eles não possuem uma única posição sobre o contínuo. Eles se dividem em 2 grupos. Vamos então entender isso aqui, ó. O texto hebraico traz apenas uma palavra em lugar de sacrifício diário. Ele traz tamid. Tamid. Não existe a palavra sacrifício no original. Daniel só escreveu tamid. Tiago, então, como que apareceu ali sacrifício? O tradutor, que já pensava, né, que o chifre pequeno é Antíoco,
para tentar dar um entendimento aqui de antíoco, ele coloca sacrifício diário, e você lê, realmente parece que está falando de antíoco, né? Mas não tem sacrifício aqui no original. No original está tamide. O que é tamide? É algo contínuo, algo rotineiro, algo que está acontecendo sempre. O diário não é uma boa tradução. Costumeiro, contínuo, algo continuado. Algo que acontece sempre. É essa a ideia de tamide. Então, a leitura, novamente eu vou mostrar aqui Almeida Corrigida e Fiel que traz essa leitura. Olha, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Sacrifício nessa Bíblia está em itálico para demonstrar, olha, não tem essa palavra aqui no original. Vamos dar uma olhada no original, olha ali, ó. Hatamid, tá? Na transliteração em cima, aí na linha de baixo. Até explicando para você, o código ali é a referência strong, cada palavra possui um código. Aí depois é a transliteração do hebraico, hatamid. Depois aparece o hebraico, e aí na linha de baixo aparece em inglês a tradução daquilo ali, e embaixo da linha em inglês a classe gramatical. Então você tem ali, ó, the daily, mas sacrifice está entre colchetes, dizendo que isso aqui não está no original. Ellen White diz que isso foi suprido, né, isso foi acrescentado no texto pela sabedoria humana, mas não pela sabedoria divina, tá ok? Então, compreendendo isso, nós temos duas opções dentro do Adventismo, e fora outras pessoas, né, alguns séculos atrás também, já comentavam sobre o contínuo. Primeira opção, contínuo é o ministério celestial de Cristo. Então, fazendo leitura de Daniel de acordo com o texto hebraico, nós temos: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, tirou o contínuo, não o sacrifício diário, tirou o contínuo, é o que está no hebraico. Aí, as pessoas que defendem essa posição vão lá para Hebreus 7:25 e leem: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Quem que é, né, o príncipe do exército? Príncipe que aparece para Josué, né? Eu sou o príncipe do exército e acabo de chegar. Quem é Miguel, né? O príncipe ali de Daniel 12, o Miguel que luta com o príncipe da Pérsia. É uma referência a Jesus, né? Então, olha, tirou de Jesus o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Qual o lugar do seu santuário? O santuário celestial. Então, o chifre pequeno, ele atingiria Jesus e retiraria, né, deitaria abaixo o lugar do seu santuário. Como assim? Os defensores dessa opinião dizem que o chifre pequeno obscureceu o ministério de Jesus no santuário celestial. Obscureceu como? De inúmeras formas. Né? O Papa, ele é o cabeça da igreja visível. Depois você tem a missa, que é um ritual, que é um novo sacrifício de Cristo. As pessoas não podem participar do vinho. O que mais podemos falar aqui? Nós temos o purgatório, que não aparece na Bíblia. Nós temos o sofrimento eterno, que por um lado fazem as pessoas achar que Deus não tem amor, e por outro lado fazem as pessoas se rebelarem contra um Deus que quer me queimar para sempre. Então, a questão de confessar os pecados e receber perdão de um homem, né, arrogando-se no papel de Deus de perdoar pecados. Todas essas obras aqui, né, elas obscurecem o ministério de Cristo no santuário celestial. São enganos, é o vinho de Babilônia, é o evangelho falso, o evangelho por meio do qual só existe salvação por meio da igreja. A graça só é infundida se você praticar, eles não falam praticar a lei não, praticar os sacramentos, o batismo infantil, depois a comunhão, o sacerdócio, o casamento, as penitências, as indulgências. Então, se você pratica isso, você tem a graça. Se não praticar isso, não tem a graça. Aqui que é o sentido da salvação por obras. Não é assim, ó, obedecer o sábado, guardar os mandamentos e a fé de Jesus, não. É guardar os sacramentos, ok? Então, essa é a primeira opção. Contínuo obscureceu o ministério de Cristo no santuário celestial.
A segunda opção é que o contínuo é o paganismo existente na Europa até o papado se levantar. Então, para a primeira opção, o contínuo seria algo bom, o contínuo é o ministério de Cristo. Para essa segunda opção, o contínuo é algo ruim, era o paganismo, né? Nós tínhamos vários deuses, aquele panteão grego, Zeus, né? Que depois você tem Apolo, você tem os deuses romanos, que são os mesmos deuses gregos, mas com um outro nome. Isso existia, isso estava muito presente em Roma. Mas quando o papado se levanta, né, esse contínuo paganismo, ele acaba. Tanto que nós não temos praticamente paganismo hoje no Ocidente. Você tem paganismo lá na Índia, na China, de uma maneira muito visível. Aqui tem, né? Nós temos Iemanjá, nós temos outros deuses pagãos que são adorados nas religiões afro-brasileiras, né? Mas na Europa, durante um tempo, não existia mais templos pagãos, pessoas pagãs, nada. As igrejas pagãs os templos pagãos foram convertidos em igreja. Então, quando o papado entra em cena, ele acaba o paganismo. E por que as pessoas defendem essa opção? Por uma leitura literal, uma leitura muito firme, sem malabarismos, de Daniel 12:11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, então o contínuo é retirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então eles estão falando, olha, não pode ser esse negócio de ministério no santuário celestial. Porque se fosse assim, o texto seria, olha, a abominação desoladora será posta e depois o ministério de Cristo é retirado. O contínuo é retirado. Mas o texto não está dizendo isso. Argumentam os defensores dessa posição. O texto está dizendo, primeiro sai o contínuo para que seja posta a abominação desoladora, para que o chifre pequeno entre na sua fase máxima ali, para que o papado tome lugar. Entenderam? Outro texto, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele quem? Filho da perdição, homem do pecado, chifre pequeno, né? Algo estava detendo essa figura, né? Para que o filho da perdição seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, quem é aquele? O contínuo, o paganismo, que está detendo a manifestação do bispo de Roma, que vai se elevar na Europa quando o paganismo do Império Romano, né, quando Roma ruir, né, quando não houver mais imperador, quando as forças pagãs, as religiões pagãs não tiverem mais força, e então o bispo de Roma vai conseguir se elevar sobre todos os demais bispos, como a primazia, né, o primado de Pedro ali na Europa, entendeu? Então isso aqui, o contínuo tem que ser retirado primeiro para que o chifre pequeno se manifeste. E Paulo fala, ele não se manifesta hoje porque o Império Romano o está detendo. Quando sai o Império Romano pagão, o contínuo do culto pagão do Império Romano, aí o chifre pequeno, o papado, se manifesta. Tem um outro texto que é Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aqui nós temos essa besta como papado, Apocalipse 13, a besta que sai do mar, né? Tá. E ela recebe o trono de quem? Do dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. O dragão é Satanás. Só que Satanás, no capítulo 12, ele opera perseguindo a Cristo. Ele perseguiu a Cristo. Por meio de quem? Por meio do Império Romano, ok? Então o dragão também pode ser um símbolo para Roma. Então, Roma pagã, né, ela dá o seu poder ao bispo de Roma, né, ao Papa. E também dá o seu trono. Tanto é que ele é chamado de Pontífice Maximus, né? Ou seja, o título de pontífice era utilizado pelo imperador romano. E agora, então, aquele que o detém sai, né, o Império Pagão Romano, o contínuo, aquela coisa contínua que havia ali, ela sai e dá o seu trono ao chifre pequeno, ao Papa. Então, essa é a posição de que o contínuo é o paganismo, que dá o seu trono e o seu poder ao papado. Cada uma dessas posições vai ler
o texto de Daniel 8:11 de uma maneira. Ó, opção 1. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício, aliás, dele tirou o contínuo. Ali na Bíblia vai estar sacrifício diário, né? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, o contínuo é tirado do príncipe. Mas uma leitura alternativa, mais literal do texto, de quem defende a segunda opção, é que é ainda tão alto quanto ao príncipe do exército, ele engrandeceu a si mesmo. Basicamente a mesma coisa, né, da tradução da Revista Atualizada. E por ele foi feito tirar o contínuo, e lugar do seu santuário foi feito deitar abaixo. Então aqui o contínuo não é retirado do príncipe do exército. Aqui o chifre pequeno se eleva tão alto contra o chifre do exército. A si mesmo ele se engrandeceu e por meio dele foi feito tirar o contínuo, o paganismo. Então essas são as duas posições sobre o contínuo. Tiago, qual está certa? Muito debate acontece na igreja, mas sabe de uma coisa? O chifre pequeno ele cumpre as duas coisas. Talvez nós poderemos entrar num debate eterno sobre quem é o contínuo. Mas o importante é a identificação do chifre pequeno como aquele que tanto obscurece o ministério de Cristo no santuário celestial, como aquele que interrompe o paganismo na Europa. Vamos agora fazer uma leitura de Daniel capítulo 8, versos 9 em diante. Ó. De um deles saiu um chifre pequeno. Vamos admitir as duas posições, né? E se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, e Roma cumpriu isso aqui. 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Então, ele faz primeiro um movimento horizontal aqui, expandindo seus domínios, né? Aqui é o plano do mapa, ok? Pensa no mapa aqui. Aí ele vai crescer até o exército que está no céu. Né? Quem é o exército do céu? Os justos, são sempre representados no céu. Procure lá os que habitam no céu. Procure essa expressão em Apocalipse, né? Os que habitam no céu. Eles não adoram a besta, os que habitam no céu. Né? São os justos, eles estão aqui na terra, mas representados no céu. E alguns do exército das estrelas do céu lançou por terra. O que é lançar uma estrela do céu por terra? Jesus fala, eu vi Lúcifer ser lançado do céu, caiu do céu como um raio, ou seja, se apostatou. Lúcifer com a sua cauda, o dragão, ele arrasta as estrelas do céu, ele engana, ele apostata, ele traz para o seu lado, para o lado do engano. E os pisou. O que é e os pisou? Aqueles que não aceitaram o engano foram perseguidos. Então alguns ele apostata e os que não aceitam são perseguidos. 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. É o príncipe de Josué, é Miguel, ok? Uma referência a Cristo. E dele tirou o sacrifício, aliás, dele tirou o contínuo, o tamid, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Essa é a leitura da visão 1, né? Obscureceu o ministério de Cristo. A leitura da visão 2 é o seguinte: o contínuo paganismo saiu, né? Foi embora para que ele pudesse assumir. Tiago, então, se o paganismo entrou aí para que ele pudesse assumir, o que é o lugar do seu santuário foi deitado abaixo? É a cidade de Roma, a importante cidade de Roma que perdeu seu prestígio, né? Todo o paganismo envolvendo ali, ela acabou e quem ficou em proeminência ali foi o Império Romano do Oriente. Então, o lugar do seu santuário seria onde esse poder pagão, Roma pagã, exercia a sua atividade. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício, aliás, com o contínuo. O exército lhe foi entregue com o contínuo. Alguns vão enxergar nesse exército aqui os santos que lhes são entregues, os justos, né? Por causa das transgressões, ou seja, pelos pecados do povo de Deus, Deus permitiu que um poder magoasse os santos do Altíssimo. Por causa dos pecados de Judá. Essa ideia aqui é importante, ok? Atenção aqui. Por causa dos pecados de Judá, Deus permitiu Babilônia invadir, levar os filhos dos príncipes cativos, destruir a cidade, destruir o templo, por causa das transgressões de Judá. Aqui é a mesma coisa. Outros entendem que esse exército aqui seriam forças militares mesmo. As duas ideias não são excludentes, as duas coisas são possíveis. Né? E esse exército aqui são as pessoas que foram enganadas e que acabam se aliando como soldados do papado.
Então, por causa das transgressões do povo de Deus, Deus permite o chifre pequeno magoar os santos do Altíssimo. Deus permite o chifre pequeno fazer essa obra por causa das transgressões. Enfatizo porque isso aqui está no texto. Isso nos trará luz sobre a visão da tarde e da manhã, ok? E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Já vimos sobre os enganos aqui, principalmente na época do papado. Verso 13, agora chegamos à parte final. Depois ouvi, olha essa parte, vamos explorar, ouvi, né? Ouvi, a parte da visão que foi ouvida. Ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício, da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Queridos irmãos, primeiro ponto aqui, nós, adventistas, nos baseamos na Bíblia, no que está escrito. E o que está escrito é o seguinte, até quando durará a visão? E ele me disse, a visão durará 2.300 tardes e manhãs. A visão, estou repetindo que é a visão, porque muitas pessoas vão ler isso aqui e vão querer dizer que o que dura o período é a obra do chifre pequeno. Isso não está escrito. O que dura 2.300 tardes e manhãs é a visão. Então, esse aqui é um ponto fortíssimo dos historicistas, dos adventistas, o que dura é a visão. E é até por isso, eu passei esse ponto muito rápido no vídeo anterior, que a visão começa com a Medo-Pérsia, porque nós entendemos que as 2.300 tardes e manhãs se iniciam com um decreto que saiu no período Medo-Persa e vai até a época que o juízo se assenta, que o tribunal se assenta. Então a visão não podia começar com Babilônia. Por quê? Porque a visão dura 2.300 tardes e manhãs. Começando com quem? Aí tem que começar com a Medo-Pérsia, um decreto Medo-Persa, e vai até o período que o tribunal se assenta, ok? Então não venha me colocar o chifre pequeno como sendo a pessoa que desempenha esse período, porque é a visão que dura 2.300 tardes e manhãs. A visão onde acontecem essas coisas aqui, ok? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A questão das 2.300 tardes e manhãs, nós historicistas aplicamos o princípio de ano, mas isso nós vamos ver no capítulo 9. Essa questão da cronologia, das datas, vamos ver lá. O que eu quero me focar aqui é sobre a purificação do santuário. Mas nós, adventistas, comprovamos que esse período de 2.300 tardes e manhãs é um período de precisão profética, de precisão cronológica. Nós temos as datas de início, as datas de fim, as datas das 70 semanas. Nós conseguimos comprovar isso aqui de maneira histórica, esse período. Agora, os preteristas que entendem que isso aqui se cumpre com Antíoco Epifânio, eles fazem o seguinte cálculo. Eles entendem que uma tarde e uma manhã seja um sacrifício que era realizado lá no templo. Só que lá não é tarde e manhã, lá é manhã e tarde, já começa aí. Invertem aqui. Então, eles falam, olha, temos duas passagens de tempo, né? Outros colocam, temos a passagem do nascer do sol, da tarde, ok? Temos duas passagens de tempo. Então, a cada dois pontos desse, você tem um dia, né? Então, em vez de 2.300, né, nós vamos cortar ao meio, nós vamos ter 1.150 dias. É isso aqui que eles pregam, 1.150 dias. Por que fazem isso? Para se igualar aos 1.260 anos. Aí fica próximo a 1.260, 1.150, e para tentar encaixar isso com o Antíoco. Mas eles não possuem uma precisão cronológica para o início desse período, nem para o fim. É preciso demonstrar que Antíoco cumpre, no jeito deles mesmo, né, 1.150 dias, e não conseguem comprovar. Isso aqui é um ponto fortíssimo do historicismo e um ponto muito fraco do preterismo. Então, querido amigo preterista, eu mostro aqui esse ponto para você refletir sobre isso. Cadê a data de início do período de Antíoco e a data de fim? E você vai encaixar os 1.150 dias aqui. É um desafio que nós fazemos, né, com todo respeito, né? Mas nós adventistas
Conseguimos demonstrar isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal da Precisão Matemática das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. E é por isso que esse livro aqui é escrito a Astronomia e a Glória do Adventismo. Porque mediante a astronomia nós conseguimos comprovar tabletes babilônicos, né, papiros, documentos ali, datas, mediante o cálculo astronômico, mediante matemática. Então não estamos mais aqui numa discussão teológica, interpretação, não é, de um dos chifres, de um dos ventos, já não é mais isso. Aí nós temos outras ciências dando uma precisão matemática para o que já temos de interpretação aqui no texto. Isso é muito forte. Você vai se impressionar com a palestra da precisão porque é um argumento objetivo, é algo científico, é matemático, não tem subjetividade nisso. Então, é o apelo que eu faço. Queridos amigos, por que então, é uma última parte aqui, nós vemos aqui o papado, então, como o chifre pequeno, ele dura até o fim, até o tempo em que o tribunal vai se assentar, ok? Tribunal vai se assentar. E o tribunal vai se assentar para quê? Capítulo 7, verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Então o tribunal se assenta para fazer justiça aos santos. E o tribunal também se assenta para destruir o chifre pequeno. Olha que interessante. Por que então é permitido o chifre pequeno agir contra o santuário? Contaminar. Uma crítica que é feita aqui é a seguinte: os adventistas dizem que o santuário é contaminado pelos nossos pecados. Porém, quando lemos aqui o capítulo 8, quem atenta contra o santuário é o chifre pequeno. Então, de onde vocês, adventistas, tiraram que o santuário é contaminado pelos pecados de vocês? Né? Esse santuário purificado não tem nada a ver com Levítico 16, né? O Nitzdak ali não tem nada a ver. Aqui é um ponto importante, preste atenção, veja o vídeo mais de uma vez. O chifre pequeno atinge o santuário, né, o príncipe, e ele magoa os santos do Altíssimo por um período de tempo, mas o tribunal se assenta para lhe tirar o domínio. Então, quando é que o tribunal vai se assentar? No fim desse período de 2.300 dias proféticos. No fim desse período, o tribunal se assenta. E quando o tribunal se assenta, ele faz justiça aos santos do Altíssimo. E quando é feito justiça aos santos do Altíssimo, o chifre pequeno é punido. Você encadeou os 3 movimentos? Agora eu vou explicar de uma maneira mais pausada. Por que foi permitido Nabucodonosor invadir Judá? Por causa das transgressões dos judeus. Por que foi permitido o chifre pequeno fazer guerra aos santos do Altíssimo? Por causa da transgressão dos cristãos. Então você tem no meio da igreja o joio e o trigo. Lá no livro da vida, você tem o joio e o trigo. Você tem pessoas que são realmente justas e foram justificadas por Cristo, e você tem pessoas que fazem pouco caso da graça de Cristo. Quando se assentar o juízo e julgar os santos do Altíssimo, o joio será retirado dos registros do santuário, e ali vão ficar apenas os justos. Então a obra do chifre pequeno, que até tinha uma legitimidade, ela se torna ilegal, porque ele está praticando uma perseguição contra pessoas justas. Elas não mais têm transgressão, porque elas foram justificadas no tribunal celestial e os seus pecados apagados completamente dos registros celestiais. E os que não aceitaram a Cristo, o joio, eles não estão mais no santuário celestial. A obra do chifre pequeno se torna ilegal, por isso o santuário, o tribunal se assenta para lhe retirar o domínio. Então, recapitulando, o que é a purificação do santuário? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nitzdak, uma melhor tradução seria justificado, o santuário será justificado. Não terá mais o joio no santuário, o joio será lançado fora. O santuário estará justo. Não haverá pessoas mais com registros de pecado e o nome no livro da vida, não. Foram alguns retirados, o joio, e os salvos, eles foram perdoados, eles estão limpos como se nunca houvessem pecado. Então o santuário será justificado e o chifre pequeno receberá a
punição. Essa é a ideia. Quando isso vai acontecer, vamos ver na próxima lição. A ideia é que os santos do Altíssimo lhe foram entregues, 7:26, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí os santos do Altíssimo não são mais entregues, mas o chifre pequeno continua existindo. O tribunal se assenta e o tribunal vai julgar. Nós estamos nesse período do julgamento. Quando terminar o julgamento, aí o poder do chifre pequeno, da besta lá de Apocalipse, do filho da perdição, do homem da iniquidade, esse poder será quebrado, porque não haverá mais pecado nos santos do Altíssimo. Meu querido amigo, você já parou para pensar no magnífico plano da redenção? Nós estudaremos isso pelos séculos da eternidade, quando formos ao céu, que isso é muito bonito. Mas hoje é preciso que haja uma obra especial de afastamento do pecado. Quem não se afastar do pecado, receberá a mesma paga do chifre pequeno. Será atormentado nessa vida e após a ressurreição, na ressurreição do juízo, receberá a paga pelos seus pecados. Que vida miserável! Que triste fim! Não é melhor sofrer por amor a Cristo nessa vida, mas receber o reino? Que grande vingança! Nós possuirmos o reino que aqui era do chifre pequeno, tudo isso aqui vai ser nosso. Eu tenho enfatizado nisso, por quê? Porque seguir a Cristo é causa de perplexidade, de sofrimento. Paulo diz, todos os que querem seguir piamente a Cristo sofrerão perseguição. E muitas pessoas hoje estão reclamam disso, reclamam daquilo, a igreja aqui não está boa, o banco não tem acolchoamento, aqui não tem ar-condicionado. O que essas pessoas aqui que foram cerradas ao meio, pessoas, que entraram na arena, que foram perseguidas pelo chifre pequeno, pessoas que foram queimadas vivas, açoitadas, chicoteadas, vão dizer da nossa geração. Por isso que Jesus Cristo diz que Tiro vai se levantar e vai dizer, se nós tivéssemos essa luz que vocês têm, nós não teríamos feito pouco caso disso aí. Vocês receberam grandes privilégios. E aqui eu falo, quão grandes privilégios nós recebemos. A Bíblia fala que deve haver uma obra de afastamento de pecado nos últimos dias, porque Jesus Cristo está realizando o julgamento no santuário celestial. E nós não sabemos quando Ele irá passar dos mortos para os vivos. Meu querido amigo, é hora de repensarmos a nossa vida cristã. Não há tempo para perder com tantos atrativos e entretenimentos nesse mundo, tantas coisas para estudar. Não temos como justificar a falta de estudo quando temos WhatsApp, Facebook e Instagram. As mídias sociais serão a prova contra nós no tribunal celestial que a falta de estudo da Bíblia e da oração não ocorreu por falta de tempo, mas foi porque ficamos enfeitiçados com o poder do chifre pequeno. Querido amigo, não deixe o chifre pequeno enganar você. Não deixe o falso evangelho, o vinho de Babilônia, pegar você. Mas leia a Bíblia, estude, porque será muito difícil. Sempre foi muito difícil. Mas nós possuiremos o reino. Deus vai te dar força, você vai ter entendimento, mas tem que se dedicar, tem que estudar. Eu estou orando por vocês. Eu peço, por favor, que vocês orem por mim, pela equipe, pelo projeto, pelo Adventismo Vivo. Que vocês mantenham o Adventismo bem vivo. Não o Adventismo morto, mas o Adventismo vivo, uma fé viva, E que nós possamos anunciar o reino dos céus. Eu conto com vocês, um forte abraço, eu tenho orado por vocês todos os dias, ore por nós também, que Deus nos abençoe.